Bom dia, graça e paz. Quarta-feira, o erro fatal é não crer. Estamos na oração do dia, carta aos Romanos, e hoje vai ser Romanos 9, 24 até 10, 4. Paulo está argumentando a respeito de que uma pessoa, ela faz parte do povo de Deus não porque tem o sangue de Abraão, ou seja descendente natural de Abraão. Uma pessoa é povo de Deus porque foi escolhido, chamado e escolhido, chamado por Deus. Então, para ser povo de Deus tem a ver com Deus escolher e não ser descendente natural de Abraão. É isso que ele está dizendo. E aí, no versículo 24, ele diz assim, olha, Romanos 9, 24. Ouça, eu finalizei com ele e começo com ele. Ontem finalizei com ele e começo com ele. Olha, e nós estamos entre os que chamou, o que ele chamou, tanto judeus como gentios. Então, finalizando aquela argumentação dele, a primeira parte da argumentação, ele está dizendo, então Paulo é judeu, ele diz assim, nós, eu judeu, vocês de maioria de não judeus, nós fomos chamados, ou seja, escolhidos por Deus. Tanto judeus como não judeus. Então ele mostra que a eleição de Deus é que faz com que uma pessoa, no final, se torne povo de Deus. É a eleição. Não é o sangue de Abraão. Não é ser descendente natural de Abraão. Aí ele argumenta mais uma vez. Agora ele usa para mostrar que não judeu também é escolhido por Deus para ser seu povo. Ele cita profecias de Oséias. Preste atenção. A este respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Ele acabou de citar Oséias 2:23, ou seja, ele está fundamentando, biblicamente, ele está fundamentando nas escrituras que Deus já tinha um plano e já tinha proferido anteriormente, desse plano de fazer não-judeus seu povo também. E ele está deixando claro, eu vou chamar. Ou seja, ele faz o chamado para essas pessoas serem povo de Deus. Aí ele, no versículo 26, e também ele vai citar outra profecia. Ele cita Oséias 1:10. No lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está mostrando mais uma vez, ele está fundamentando biblicamente que Deus chamou, escolheu não judeus para serem seu povo também. Para nós, que somos brasileiros, não é? Para nós isso até fica estranho, mas para um judeu que veio de uma cultura, está numa cultura exclusivista, não é? O povo eleito, não é? A menina dos olhos de Deus é a nação de Israel. Para esse povo, ouvir isso é uma tortura. No entanto, um judeu ortodoxo, quando ele ouve isso aqui que eu estou dizendo, ele até me manda para o inferno. Por quê? Porque para eles, segundo a interpretação, tradição hermenêutica, a tradição de interpretação deles, isso é inaceitável Deus fazer isso, né? Porque ele tem o povo dele escolhido, Israel. Mas Paulo está fundamentando nas profecias de Oséias. Opa, Deus já tinha dito antes, ele ia fazer gente não judeu o povo dele. 27. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou. Agora ele vai falar de Israel. Deus, olha, preste atenção. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. Ele citou Isaías 10, 22, 23, conforme a Septuaginta. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, eu estou mostrando para vocês que não é porque a pessoa tem sangue de Abraão, ele vai ser povo de Deus. É gente que Deus escolheu mesmo dentro de Israel. Ou seja, tem a ver com Deus escolher. Não é
ser sangue de Abraão. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo que existe um remanescente, ou seja, um grupo dentro de Israel escolhido. Então, até mesmo dentro do Israel, tem um grupo escolhido, mostrando que não tem a ver, repito, eu sei que eu estou falando isso várias vezes, é porque tem que ficar na cabeça. Não tem a ver com ser descendente natural de Abraão, não tem a ver com ter o sangue de Abraão, tem a ver com Deus ter escolhido. É isso que Paulo está argumentando. Ele continua, aí ele cita uma outra profecia de Isaías. Aí ele cita, versículo 29. E como Isaías tinha dito em outra passagem, então ele cita outra, que é Isaías 1:9, capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ou seja, mais uma vez, Paulo está mostrando, tá vendo? Dentro de Israel tem os escolhidos. Ou seja, não é porque eu sou um judeu de nascimento, de sangue, é que eu já nasço escolhido. Não. É porque Deus, em sua decisão suprema, ele elegeu pessoas, ou pessoas de povos não judeus e pessoas dentro de Israel. É isso que ele está argumentando. E aí ele vai falar qual que foi o erro fatal de Israel. Porque uma nação toda que foi distinta de todas as outras nações, como é que essas pessoas tiveram uma tradição singular, tiveram coisas de Deus especiais para... Como que ainda teve gente dentro dessa nação que não foi salva e não é salva? Como? Essas pessoas vendo tudo, recebendo tudo. Como? Aí Paulo vai explicar. Como? 30. O que significa tudo isto? Embora os não-judeus não buscassem seguir as normas de Deus, ou seja, a lei de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Ele está mostrando, embora eles não tivessem recebido a lei como Israel recebeu, eles, quando creem, os pecados são perdoados, ou seja, eles são declarados absolvidos. Porque não tem a ver com a lei não salva. A lei não salva. O que salva é a graça de Deus, e eu creio na graça de Deus de ter enviado Jesus para morrer no meu lugar. Aí vem o 31. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir as normas, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? 32. Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tá vendo? O Israel ganhou a lei. No relacionamento singular com Deus, Israel ganhou a lei. Mas só que Israel, ao invés de depositar a fé em Deus, ele depositou em si mesmo, tentando cumprir a lei, mas não conseguindo, e se vangloriando de coisas que não deveria. E aí vem parte B do versículo 32. Eles tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a respeito as escrituras afirmam, lá em Isaías 8, 14, 28, 16. Ponham em Sião, ou seja, ponham em Israel, uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Ou seja, ele está falando de Jesus. Deus colocou no meio de Israel um judeu, no meio dos judeus, para que eles tropeçassem, ou seja, para que nesse caminho errado, nesse caminho, melhor dizendo, que eles achavam que é certo, eles tropeçassem em Jesus e visse que de fato eles estavam caídos. Caídos. Eles estavam num caminho errado de tentar, através das próprias obras, absolver seus pecados, ter seus pecados perdoados. Aí eles se encontram com Jesus, o judeu, caem. Caem por quê? Porque é só a fé em Jesus que faz com que uma pessoa seja salva e não as próprias obras. E aí Paulo continua, irmãos, aí já no 10:1, o meu desejo no coração e a minha oração é que todo o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas o entusiasmo é sem entendimento.
pois não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Eles se apegam aos seus próprios modos de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus, pois é Cristo o propósito o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Então o que Paulo está dizendo? Eu finalizo aqui. Eu oro para todo israelita ser salvo. Eu oro para Israel ser salvo. Eu oro, mas Israel está teimoso, Israel está rejeitando Jesus, Israel está se apegando à lei, mas o propósito da lei não é ser salvo por ela, o propósito da lei é Cristo. A lei mostra como a gente é imperfeito e como Deus é perfeito, e a lei nos empurra para Jesus. Por isso que o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei, porque fim é isso, o fim da lei não quer dizer que ela terminou, o fim da lei está dizendo que a finalidade da lei é me empurrar para Jesus. Porém, os israelitas, os judeus, eles estão duros, eles estão negando isso. Quando uma pessoa é empurrada pela lei para Jesus, ele é declarado justo, porque ele vai crer em tudo que Jesus fez, não o que ele próprio faz. O erro fatal de uma pessoa é não crer em Jesus. Sabia? É não crer. Esse é o erro fatal de muitos israelitas dentro de Israel, ou de muitos judeus. Esse é o erro fatal. Mas, louvado seja o Senhor, Ele garante que haverá um remanescente dentro de Israel que vai crer em Jesus. Não só dentro de Israel. Ele garante que existe pessoas dentro dos povos que vão ser salvos, estão sendo salvos, são salvos. Serão seu povo. São pessoas que farão e são parte do povo de Deus. Tudo porque creem em Jesus. Somente. Somente e somente. Você crê em Jesus? Se você não crê, esse é o erro fatal. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Que maravilha. Romanos é uma carta tão linda, Senhor. Tão importante para nós. Senhor, faça com que todos que nos acompanham agora tenha um deleite, um desfrute, tenha desfrute nessa oração do dia. Que mais e mais pessoas se unam a nós. Em o nome de Jesus, Pai. Eu oro por esta mulher que me acompanha, este homem que me acompanha. Em o nome de Jesus, oro para todos eles, que vivam conforme o seu querer. Em o nome de Jesus. Vivam e busque o Senhor. Busque o Senhor. Amém? E amém. Amém? Quero mandar um abraço para o Mateus, que está nos acompanhando, a Cristina e o seu esposo também, que estão nos acompanhando aqui na oração do dia. Deus abençoe, viu? Compartilhe com quem você ama, deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma e nos comentários, deixe seu pedido de oração, seu comentário, seu testemunho, tá bom? E se inscreva se for a primeira vez. Graça e paz.